Olá pessoal, mais uma vez aí estamos no nosso vídeo aula para falarmos um pouquinho da nossa matéria que é Fundamentos da Economia, ok? Estamos aqui com o nosso livro, o nosso segundo vídeo da semana. Semana passada nós falamos sobre alguns conceitos básicos de economia, ali 1.1, né, escassez, necessidades humanas, escolhas e eficiência. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os fatores de produção, ok? Um pouquinho de fatores de produção e um segundo vídeo hoje também falando sobre um pouquinho da história da economia, ok? Fatores de produção, isso aqui é importante, ok? Isso aí nós vamos cobrar depois em avaliações com vocês. Os fatores de produção, eles são basicamente aquilo que nós precisamos objetivamente para responder algumas perguntas essenciais da economia. Nós falamos no nosso vídeo passado que um dos princípios econômicos é a escassez, correto? Nós falamos isso de forma muito clara, a escassez é um dos princípios econômicos. Para que eu possa dizer que um bem merece ser estudado pela economia, é essencial que eu diga que esse bem seja escasso. Eu só vou avaliar e estudar um bem escasso. Não tem sentido nenhum eu avaliar aquilo que não é escasso, uma vez que um objeto da economia é a escassez. Então, nós vamos avaliar aqueles bens, aqueles recursos escassos necessários para a produção de outros recursos, os bens econômicos. O que são bens econômicos? São bens úteis ao ser humano que podem ser valorados, ou seja, tem preço maior que zero, ou seja, são escassos e podem ser trocados. As perguntas que esses fatores de produção respondem é: o que produzir, quando produzir, quem vai produzir e para quem produzir. O que e quando produzir, basicamente junto, não é isso? Quem vai produzir, como vai produzir e para quem produzir. São perguntas que nós nos fazemos todos os dias. No mercado nós vamos produzir o quê? Vamos produzir móveis, comida, para quem? Quem são as pessoas que utilizarão os nossos bens produzidos? Como produziremos? Né? E também importante, quem vai produzir? Quem são as pessoas que produzirão para outras pessoas com os recursos, com os fatores de produção? Quais são os fatores de produção? Os fatores de produção são terra, trabalho e capital. Esses são os básicos, lá no livro de geografia antigo. Os mais recentes, os estudos mais recentes, acrescentam mais um item, que é a tecnologia, a técnica. O capital, a terra, perdão, são os recursos aqui, no nosso livro diz, são todos os recursos naturais. Não somente a terra propriamente dita para a agricultura. Para que nós possamos usá-la, esses recursos, nós devemos pagar aluguel. Também nós temos o trabalho, a mão de obra, o ser humano que produz. Para ele nós pagamos salário. O capital, que são os recursos financeiros disponíveis para financiar a produção. Para ele nós pagamos os juros. E a tecnologia, que junto com o capital é a técnica, a forma que eu emprego para poder produzir. E para ela, como diz aqui no nosso livro, eu pago os royalties. E, por fim, ele coloca um outro ponto, que é a capacidade empresarial, que juntando isso tudo vai produzir bens, e para essa capacidade empresarial eu tenho que pagar lucros.